Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos. Nós iremos hoje aprender um pouquinho com André e com Lísias sobre o umbral. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, eu vou pedir que você encontre uma posição confortável, que você tenha ao seu lado um copo de água. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos, o que não é obrigatório, é uma maneira de se desligar por alguns segundos das distrações ao nosso redor. Se você não gostar, você pode permanecer com os olhos abertos. Respire fundo. Deixe entrar levemente no seu pulmão, pelo nariz. Segure o ar por alguns 2 segundos. E depois solte levemente pela sua boca. Vamos tentar esquecer do trabalho, da escola, da louça para lavar, ou de o que for que esteja na sua mente agora, deixe ir. Vamos tirar alguns minutinhos para agradecer a Deus, o nosso corpo, o nosso lar, as nossas famílias, os nossos amigos, ao término de mais um dia da nossa existência. Vamos desacelerar, vamos entrar em sintonia com frequências mais positivas, iluminadas, que os nossos amigos espirituais estão nos trazendo essa noite. Vamos pedir a Deus que nos ensine a cuidar de nossos pensamentos com mais atenção, com mais carinho, com mais amor. Que os nossos pensamentos possam se tornar em ondas magnéticas, alcançando e atraindo amigos do bem. E com essa boa energia que estamos produzindo, eu vou te convidar a me acompanhar em uma prece. Deus e amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade e as providências oferecidas para hoje aqui estarmos reunidos. Abra o nosso campo de entendimento para as lições que estamos prestes a tomar. Inspire-nos com seu amor e sua bondade. E nos cubra de fé para podermos aceitar, Senhor, até aquilo que ainda não conseguimos entender. Que assim seja. Nós vamos passar agora para a leitura do capítulo de número 12. Eu vou pôr no mudo. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam uma curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno, do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimónias católico-romanas, a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares.
Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me, atencioso, e replicou: Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele, solicito, começa na costa terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim, é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões desequilibrados permanecem nas regiões noventas, que seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é a porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção infinitamente adiada. Notando a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascente no planeta, somos portadores de um fato justo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contrariando novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de sua existência terrena. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colónias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os voltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrar o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Não se lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizera espontânea, exclamei impressionado:
Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O vigiante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor que se erigessem muitas colónias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados, porque em verdade todos os espíritos, estejam onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pôde compreender. Quem pensa que está fazendo alguma coisa a lures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda a alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laborais do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores. No umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas lavaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos, sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende o auxílio que se lhe oferece. Interromper as Celísias. Sumamente impressionado, exclamei: Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro, amigo, fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por largos instantes, acentuou ao despedir-se: Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Obrigada. Ai, a Maria Eduarda. Um capítulo que eu acho que vocês estão, assim, prontos, porque nós vimos, não é, nas zonas inferiores, que é o primeiro capítulo do livro. Só não chamávamos de umbral, não é? E nós vimos o que o André visualizou, sentiu. Nós temos alguma ideia do que o umbral é. Vamos passar agora para o nosso... Então, na noite de hoje, nós iremos falar sobre umbral. André comenta que ele se recorda dos sofrimentos que ele passou no umbral, que ele sentia até horror de lembrar, né? E então Lísias prossegue explicando um pouquinho sobre o que é umbral. Eu trouxe esse slide, que foi o slide que nós, né, tivemos no primeiro capítulo. Vai ser só uma lembrança. Que umbral ele pode ser definido como uma zona ou região cósmica onde se encontram, por afinidade e sintonia, espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos. É onde se reúnem desencarnados que não conseguem se libertar de muitas emoções, como mágoa, culpa, ressentimento, ódio, revolta, ambição, apego, angústia, dor, luto, decepção e frustrações.
Para o umbral inferior, irão normalmente espíritos cuja vibração é muito baixa e são atraídos por sintonia. Aí você pergunta, mas espera aí, tem o superior? Porque se tem o inferior, tem que ter o superior. E nós iremos falar sobre isso. Espíritos que cometeram erros terríveis em vida ou se prendem em paixões, vício, sexo, drogas, perversões, maldades e toda sorte de qualidades inferiores, como orgulho, egoísmo, por aí vai. Quase sempre, essa ida ao umbral após o desencarne é compulsória e involuntária. O espírito se atrai a este ambiente psicoespiritual através das suas atitudes em vida e seus mais íntimos pensamentos. Até aí tudo bem? Vocês concordam? Sim. Aí fica a pergunta, não é? A primeira pergunta. O que é umbral? Depois de tudo que eu li, depois de tudo que Lises explicou, sem muitas delongas, o que é umbral? Então, nós aprendemos que o umbral é o que o nosso pensamento produziu durante a encarnação. Tudo que nós estamos produzindo de negativo é umbral, é a formação desses pensamentos. Quanto mais você estiver preso à matéria, mais denso seu perispírito estará. E as internas paixões, essa densidade, ela vai determinar que local que você vai estar associado quando você finalmente retornar ao mundo espiritual. E repare que eu disse retornar, porque nós temos que começar a usar a base de pensamento que nós não pertencemos aqui, certo? Nós estamos aqui. Eu não sou a Jaqueline, eu estou a Jaqueline. As faixas densas, elas são formadas pelos próprios encarnados e desencarnados por meio dessa emissão de vibrações, né, com mais densas. Até aí vocês estão me acompanhando? Sim. Sim. Boa. Nós temos aqui uma citação do livro Cartas de uma Morta, psicografado pelo Chico, que ela diz: nas paragens da erraticidade, nós todos aprendemos o que é erraticidade na semana passada, nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há regiões obscuras, há topedadas de amargores formadas pelas consciências polutas que as povoam. Confragente é a situação das almas sofredoras, que a esse ambiente se destinam, porque viveram como o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Onde se localiza o umbral? Então, nós aprendemos que o umbral começa na crosta terrestre. Crosta terrestre. Se inicia na crosta terrestre e se estende por algumas outras crostas acima da Terra. Gente, eu não sei falar crosta. Crostas. Crosta, Jaque. Crosta. O umbral é uma extensão de esferas. Até aí vocês estão acompanhando bem? Sim. Porque a gente sempre fala do umbral como um local. E, na verdade, é um local enorme, é uma dimensão, são locais, lugares. O André, ele disse nesse capítulo: creio, então, que essa esfera, que é o umbral, né, da faixa densa, se mistura quase com a esfera dos homens. Então, é uma afirmação que André também trouxe para nós. Vocês lembram como nós vimos esse slide? Eu não sei se vocês se recordam. Que nós explicamos as esferas energéticas da Terra.
Eu trouxe novamente só para poder relembrarmos que, se você acompanhar por aqui, a subcostra do umbral, não, o umbral inferior está na subcostra terrestre, é como se fosse no miolo do planeta. A costra do umbral dos encarnados, que onde nós estamos, não é? Ou seja, na Terra. Então, nós temos uma costra, né, do umbral ainda aqui, porque o umbral é uma extensão dos nossos pensamentos, começa aqui, né, iniciando aqui e indo além. Depois nós temos no 3, que é a primeira coisa bem próxima aqui à costra terrestre, tá vendo? Que é o umbral dos desencarnados. E explicam depois que na quarta, um umbral médio onde se situam cidades astrais hospitalares, ou seja, nessa região da costra número 4 é onde estaria o nosso lar. E eu tive que mandar mensagem para o nosso irmão Robson e perguntar, você concorda, porque é o entendimento que eu tive, que então o nosso lar também faz parte do umbral. E aí ele confirmou, porque eu fiquei muito feliz. Porque é bom quando você tem assim, uma linha de pensamento e você vai acompanhando. E nesse slide eu tentei explicar também, que foi uma das coisas que nós estávamos entendendo naquela época, foi que os espíritos que estão mais elevados, ou seja, que têm uma densidade mínima, eles conseguem adentrar em locais com densidade mais alta. Mas os encarnados ou desencarnados, por sua densidade ser muito maior, eles não conseguem adentrar essas atmosferas mais elevadas. Até aí estamos bem, espero. Então, nós temos aqui qual é a finalidade do umbral. Por que o umbral existe? Também foi explicado nesse capítulo. Mas nós entendemos que o umbral tem a finalidade para esgotar os nossos fluidos mentais densos. Porque Deus, por que Deus criaria um local como um umbral? Porque Deus é perfeito, misericordioso, necessitava, né? Mas não foi criado por Deus, foi? Nós não podemos esquecer que Deus é justo e Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio do que nós pensamos, nós podemos escolher nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, como forma de magnetismo, criou. O que nós pensamos, criamos, certo? Certo. Bom. Então, eliminar os fluidos mentais, nós temos que, né, que passar pelo umbral, né, que são para eliminar esses fluidos mentais. Estou tentando passar por aqui. Aí, deu, funcionou. De que é formado o umbral? Alguém conseguiria me responder? De desencarnados e formas de pensamentos? Fluidos mentais emitidos por encarnados e desencarnados, que o Lísias também nos ensinou, né, nesse capítulo, que o umbral é formado com os pensamentos dos encarnados também. Ou seja, nós estamos contribuindo para o umbral. E alguém poderia me dar um exemplo desses fluidos mentais que estão criando o umbral, que criam um umbral, que mantém o umbral? Pensamentos negativos, ou como vícios, em pornografia, em drogas. Exatamente. Nós falamos sobre o egoísmo, sobre a vaidade, o materialismo. Frustrações. Exatamente. Também pensamentos depressivos. Sim. E isso é muito comum hoje em dia,
que as pessoas vão muito atrás do negativo e do desespero e do mal e esquecem-se de olhar para o lado bom. Muito, muito. E um dos pensamentos que, é claro que nós vamos falar sobre vários pensamentos negativos, mas sabe um que é muito fácil de nós perdermos o controle e termos a raiva. A gente fica com raiva porque perde o ônibus, a gente fica com raiva porque esqueceu alguma coisa em casa, a gente fica com raiva. A raiva está sempre ali, com raiva de tudo. É muito fácil para nós perdermos aquela paz interior e temos essa criação da raiva. São os nossos vícios mentais, né? Nossos vícios materiais. O umbral, ele é formado do que nós somos. Lembram quando eu me referi sobre a máscara que cai? Que ninguém se torna um santo quando desencarna? Que o umbral, na verdade, ele vai ser um espelho de nós mesmos, a nossa realidade nua e crua em frente de nós, mas com a adição que nós lá encontraremos outras pessoas que partilham as mesmas qualidades que nós temos. Ou seja, nós vamos encontrar quem nós vamos atrair, quem nós normalmente atraímos, porque nós já estamos aqui contribuindo com o umbral, com os nossos pensamentos. Vocês lembram quando o André ele chegou às zonas inferiores? E ele começou a ser chamado de suicida, ele sem entender. Por que eles me chamam de suicida? Eu não sou suicida, eu não me matei. Mas por quê? Provavelmente todos que estavam ao lado dele, mais certo, é que fossem suicidas. Então eles sabiam, se você está aqui, você é suicida também, meu querido. Oi, Ana. Eu não estou te vendo, mas eu vi a mão. Não, estava a dizer porque é muito fácil, porque nós não temos, no geral, o conhecimento da religião ou da espiritualidade. Antigamente, os pais levavam os filhos às celebrações religiosas e havia um contacto com a espiritualidade, nem que fosse por costume. E hoje em dia não há. Perdeu-se isso. Os pais não levam os filhos e muito menos lá vão. Então há uma falta de conhecimento, de vivência da religião e então as pessoas não sabem o que é que as esperam. Acham que, pronto, quando morrem que se transformam em santos automaticamente e não sabem o que lá é igual aqui, conforme viveram aqui, conforme as suas preocupações, os seus vícios, os seus pensamentos, a sua rotina, lá será também. E é muito importante haver esse esclarecimento e felizmente este estudo serve também para elucidar as pessoas que não é exatamente como há tantos anos para cá é falado, não é? Nós precisamos de mudar a nossa maneira de pensar, de nos esclarecer, é a expansão da consciência que felizmente já estamos a ter um bocadinho e então é importante este estudo porque nos esclarece exatamente o umbral. Não é para meter medo, mas é bom irmos preparados. Exatamente, exatamente. E você se referiu à questão de acompanhar os pais, a igreja. Eu vim de um país como o Brasil, que é enorme, mas que a religião é muito presente. Vários tipos de religiões diferentes, crenças, mas que é muito comum. Aqui na Inglaterra não é assim, as pessoas não têm essa facilidade do Deus, de conhecer Deus, de praticar Deus, de explorar Deus. E eu tenho uma colega de trabalho que é muçulmana. E vocês, não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais ou nas notícias, ele terminou, né, o Ramadão, e esse fim de semana eles comemoraram, na verdade, na segunda-feira, eles comemoraram o Eid, que é o Natal deles.
E ela levou para a gente o chocolate lá para o escritório para nos felicitar, que eu achei muito interessante. Na conversa com ela, né? Ela falou, já que eu estava chovendo, eu levei ela para casa, e ela entra, toma um cafezinho, só eu entrei rapidinho, né? Só para ser assim, educada, e a gente estava conversando sobre espiritualidade, e ela, do que você acredita? Então eu me pus lá falando sobre os estudos que nós fazemos, sobre a nossa doutrina, quando começou, o que é. E ela falou, como interessante que, mesmo sendo diferente, é muito parecido, porque nós também acreditamos na espiritualidade, na permanência do espírito após a morte do corpo. E ela disse, interessante que no Alcorão nós temos Jesus como um dos nossos profetas. Nós sabemos da história de Maria, de Jesus, mas o último profeta deles foi Muhammad. Então, eles, né, têm Muhammad como mestre. E ela me contando que Muhammad é amor, amor pelas mulheres, pelas crianças, pela vida, pelo espírito. E eu encontrei ali numa colega que eu conheço há um ano, pela primeira vez, aquela troca de espiritualidade. Aquele minuto da troca de conhecimento, que foi incrível, de um lugar que eu nunca imaginei que viria, porque eu achava que nós éramos muito diferentes. Mas realmente, obrigada, Ana, pela sua participação. Todos acompanhando, estão todos entendendo até agora? Sim. Boa. Então, continuando. Quem permanece no umbral? Nós temos os espíritos que ainda não se encontram prontos a aceitar a nova realidade, se dispondo a eliminar os seus resíduos mentais. Seria os teimosos. Cada indivíduo ele vai levar o seu tempo para aceitar a realidade em que eles vão se encontrar, né? E o umbral ele vai estar repleto de irmãos que ainda não estão prontos para seguir, mas nós sabemos que o único caminho é o progresso. Então, pode demorar um dia, um ano, 10 anos, vai chegar o dia em que eles irão ter que se rever, não é? E encarar a realidade. Claro que nós iremos ver mais para frente, existem formas de ajudá-los. E nós iremos ver quais as maneiras que nós, enquanto encarnados, podemos ajudar irmãos que estão ainda, quais os métodos utilizados e como é que nós podemos utilizar da ajuda para que irmãos que estão em condições ainda de estar adormecidos ou com uma venda nos olhos com relação à sua própria espiritualidade, mesmo depois de desencarnado, para que eles possam encontrar a realidade. Quanto tempo o espírito pode permanecer no umbral? Alguém saberia me dizer? Pode ser pouco tempo ou muito tempo. Pode ser até séculos. Então, vai ser o tempo necessário. Nós vimos que André permaneceu lá no umbral por 8 anos. Alguns dizem, não sei se eu vou pedir meu pai para me corrigir, porque eu já ouvi uma história de que não foi 8 anos, que foi um erro de edição, que na verdade foram 3 anos. Mas não sei, porque nós temos por 8 anos, vamos continuar levando como se fosse 8 anos. E foi só quando o André, depois de 8 anos, conseguiu, depois de passar fome, frio, sede, medo, dor, e estar ali perdido, sem entender o que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui, foi quando ele conseguiu acalmar o coração dele e recorrer à misericórdia divina, foi quando Clarencio conseguiu socorrer ele. Mas nós não podemos também esquecer das emanações das preces, né, que a mãe de André concedeu em favor dele. Eu não vou ainda adentrar muito nesse assunto sobre a prece, porque nós iremos ver isso em alguns capítulos, por isso que eu estou me resguardando sobre esse assunto. Nós temos o espírito de Camilo Castelo Branco, do livro Memórias de um Suicida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver.
Ele é um livro psicografado por Ivone Amaral Pereira, né? E ele compartilha que ele teve no mundo espiritual por mais de 52 anos. Nas zonas umbralinas, trabalhando, não foi só no umbral em sofrimento. Ele começou a aprender, ele começou a acompanhar, né, obreiros do bem, como que faziam os trabalhos. Mas ele esteve no mundo espiritual por 52 anos. Então, quem ainda não leu Memórias de um Suicida, tá aí. Continuando. Nós iremos todos passar por regiões umbralinas? Vocês, os pupilos de Sr. Robson, sabem a resposta. Vamos, pois. Oh, yes! Iremos. Iremos, sim. E foi como Lísias, ele explicou. Deixa eu só dar uma olhada aqui, qual parágrafo? No capítulo 7, desculpa, no parágrafo 7. O Lísias, ele fala, né, que nós viemos, vocês lembram que ele explica que nós viemos para a Terra, né, para a zona terrestre, limpos. Nós deixamos a nossa casa, o nosso lar, não a colônia, o nosso lar, nossa casa, né, interior, e nós fizemos várias promessas, que nós veríamos e que nós iríamos fazer o melhor que pudéssemos. Mas, infelizmente, com as paixões que nós criamos e a densidade que nos envolveu, que nos envolve, nós nos esquecemos dos nossos propósitos. E nós acabamos por nos deixar levar para uma vida repleta de outras prioridades. O que, então, acaba sujando as nossas vestes, né? O corpo, acaba sujando o nosso espírito, né? E deixa-nos repleto de nódoas. Como nós não somos daqui, nós estamos aqui, e quando nós voltamos ao lugar que nos pertence, para a nossa pátria espiritual, antes de adentrar, nós temos que nos limpar. Então, Lísias nos dá aquele exemplo muito, muito lindo, que é sobre nós nos limparmos de resíduos mentais, esgotar nossos resíduos mentais antes de entrarmos. Não tem como nós voltarmos de hoje e já querer adentrar a casa do Pai. Nós temos que nos limpar. E tem aqui aqui no livro, uma parte dessa explicação de Lísias que ele diz: uma espécie de zona purgatorial, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Nós esquecemos as nossas maiores responsabilidades. Nós esquecemos como o nosso relacionamento com Deus. Entenderam? Qual que seria a nossa responsabilidade enquanto encarnados, enquanto seres humanos? Qual que é o grande motivo de nós estarmos aqui? Alguém gostaria de comentar? Por quê? Por que nós encarnamos, voltamos para a Terra, saímos da Terra, voltamos para o espiritual? Vocês se lembram? Com base na doutrina espírita, o que nós estamos aqui fazendo? Para irmos melhorando. Exatamente. Para evoluir. Por isso é que nós não podemos nos esquecer qual é a nossa responsabilidade, o nosso propósito. Se nós acordássemos todos os dias e pensássemos, o meu propósito é de evoluir. O que eu posso fazer hoje para evoluir um pouquinho mais? Se todos os dias nós nos recordássemos disso ao acordar, como que nosso dia seria diferente? Agora, se nós estamos aqui para evoluir, qual que é o motivo? Por que nós temos que evoluir? O que nós queremos alcançar com tanta evolução? Eu vou evoluir até chegar lá
na última esfera que nós vimos lá, os planos superiores maiores, o que nós esperamos com isso? Vocês têm alguma ideia do que nós alcançaremos quando chegarmos lá ao nível de Jesus? Evoluir ao ponto de não precisarmos reencarnar mais. Sim, mas nós não precisaremos encarnar mais porque Já estamos naquele patamar, já estamos nos mundos superiores, felizes. Mas não vai ser só chegar lá e chegar lá no mundo superior. Eu cheguei até aqui depois de 300 milhões de anos e agora eu posso descansar. Não faço mais nada da minha vida. Nós não... Trabalhar. Madalena? Não, vamos evoluindo até chegarmos a um nível a um mundo puro. E depois se inicia uma nova etapa, já nos dizem na nossa codificação, não é? Mas se você fosse Jesus agora, qual seria a sua maior qualidade? O que nós queremos alcançar até chegarmos ao nível de Jesus? Eu diria que é uma compreensão do que é realmente o amor e que depois nos vai permitir co-criar verdadeiramente com o Pai. O amor supremo. O amor supremo, é isso que nós queremos alcançar com todas as existências que nós teremos, com todas as vidas que nós iremos ter, com todo o trabalho que nós temos que fazer para chegar, para alcançar amor supremo. Porque o amor que nós sentimos aqui enquanto encarnados, para com o pai, para com o filho, para com um amigo, não é nem um milésimo do que realmente o amor é. Então, nós paramos e imaginarmos um nível, que esse é o nosso propósito. Nossa, eu não vou... É difícil, porque eu tenho que eu tenho que compactetizar o capítulo, mas existem os desencarnes assistidos. Nós estamos falando do umbral, e estamos falando sobre desencarnar e passar pelo umbral, e termos que nos limpar a roupa suja para podermos prosseguir. Mas existem os desencarnes assistidos, né, por amigos espirituais, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, e essa pessoa ela é levada, né, para postos de socorros ou hospitais que existem lá na região umbralina, como o nosso lar. Tá bem? O André, ele teve que passar, né, nós vamos ver. É difícil imaginar alguém que esteja num estágio evolutivo que não entre em sintonia com a região umbralina, né, que não emitam pensamentos de tão baixo padrão vibratório. E é por isso que se costuma afirmar que é normal para que todos nós passemos pelo umbral, tá? Mas nós vamos ver que nem todos passam por onde o André passou, nem todos sofrem o que o André sofreu, né? Nós vemos que André ele tinha vícios, e nós podemos, e é o que nós estamos fazendo, tentando manter o nosso padrão vibratório, para que nós possamos passar por lugares totalmente diferentes, mais leve, comparados com o lugar que André esteve. Tá bem? E é importante também nós conhecermos o mundo espiritual, sem mistificações, a importância de nós adquirirmos hábitos novos que nos auxiliarão e facilitarão a nossa viagem de volta para casa. Tá bem? O André ele não tinha nenhum conhecimento sobre ou interesse sobre a vida espiritual. Ele não tinha a prática da caridade. E antes que eu seja apedrejada pelo que eu estou falando, quando a maior parte das vezes que André praticava a caridade, muitas vezes, e valeu por ele, nós veremos isso mais à frente, não foi porque ele falava, olha, que delícia, eu vou atender esse paciente porque eu sou uma pessoa muito bondosa. A secretária dele praticamente era que insistia. Muito bem. Agora nós iremos prosseguir para um trabalho em grupo. Tá bem? E eu tenho 2 grupos hoje.
e esses 2 grupos vão estar separados, e eu tenho uma pergunta para cada grupo. Para o grupo Casimiro Cunha, a pergunta será: teria o umbral alguma similaridade com a Terra? E eu quero que vocês expliquem. E o grupo Bezerra de Menezes: os espíritos no umbral são obrigados a lá ficar? Estão lá no umbral e são obrigados a lá ficar, não saem, não ficam lá nenhum? E eu quero que vocês expliquem. Tá bem? Pegaram? Eu vou responder, eu vou relembrar a pergunta. Nós vamos fazer uma pausa e nós retornaremos com as respostas em um minutinho. Então, vamos lá. Grupo Casimiro Cunha. Teria o umbral uma similaridade com a Terra? Sim, porque o umbral começa na Terra, não é? Portanto, logo aí já começamos. E apesar de ser a dimensão da dor, nós no umbral não conseguimos esconder aquilo que sentimos, aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. Está tudo escarrapachado. Portanto, vamos lidar connosco mesmo logo com o espelho da nossa... do nosso ser, não é? Aquilo que nós desenvolvemos ou enquanto na existência na Terra, nesta existência, não é? Então aquilo que nós somos vai aparecer. E felizmente é uma cópia melhorada da Terra, como nos disse o nosso irmão Robson, com a sua que nos veio esclarecer sobre o que pronto, nós vamos lidar com aquilo com as pessoas ou com os espíritos com que nos sintonizamos, não é? Aquilo que pensamos vai nos agregar. Então vamos nos esforçar ao máximo aqui para começarmos já a treinar, para quando chegar a nossa vez conseguirmos discernir um pouquinho melhor aquilo que nós devemos fomentar ou aquilo que nós queremos agregar quando chegarmos lá, não é? Que seja o melhor possível. Muito bem, é isso mesmo. Só lembrando, então, que o umbral é muito similar à Terra. É a continuação, é a mesma coisa. O que nós temos aqui é uma cópia muito mal feita do que eles têm lá. Mas chegar a umbral inferior, superior, no meio, qualquer umbral, qualquer parte do umbral que você estiver, você vai ser o que você é, não tem como esconder. A máscara cai, todos conseguem ver quem você realmente é. Enquanto aqui ainda nós podemos pretender e fingir, lá não tem como. Pronto, obrigada, Casimiro Cunha. Vamos ao Bezerra. A questão do Bezerra foi: os espíritos no umbral são obrigados a lá estar? Será? Quem vai responder? Ninguém. Eu posso tentar avançar. Vai lá, Felipe. Salvar o grupo. Vamos lá ver se eu consegui apanhar tudo o que disseram. Bem, nós dissemos da nossa conversa foi que sim e não, ou seja, nós estamos lá pelas leis divinas, não é? Porque foi permitido criar-se esta zona, mas nós estamos lá por padrão vibratório, ou seja, é a nossa afinidade e a nossa sintonia que nos levam àquele caminho. E nós estamos lá pelo tempo necessário em que nós consigamos ter um primeiro elucidar através do arrependimento. E quando nós entramos neste princípio do arrependimento, estamos disponíveis, e vimos logo isso no primeiro capítulo aqui do nosso lar, estamos disponíveis para vislumbrar toda a misericórdia que está à nossa volta.
Depois, eu acho que era, assim, resumidamente, era isto. Não sei se alguém me consegue ajudar, mas eu diria que era isto. Também falámos, o Cana disse que, porque havia uma dúvida que era, então aqueles espíritos que estão no umbral e que vêm aqui para a Terra importunar, e chegámos à mesma conclusão, que era porque a Terra é onde começa o umbral, por isso eles no fundo estão na mesma zona vibratória. E penso que foi isto, falámos mais profundamente, mas acho que foi isto que eu apanhei. Muito bom, muito bem. Nós vimos que o nosso lar, ele está, né, numa posição que é do umbral também. E que André queria muito sair, queria ver a família, estava muito preocupado com os filhos, e que foi dito a ele que quando pudesse ele seria permitido. Então, é diferente dos espíritos irmãos que estão numa zona inferior aonde o André está e que saem e voltam porque estão muito mais próximos à Terra. E nós atraímos eles com os nossos pensamentos. Então, se eles vão e voltam, é porque nós estamos atraindo eles, certo? Mas para os irmãos que estão nessa zona mais inferior, só um minuto, pai. Eles, para que... eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui, eu estou sofrendo, eu estou com fome, eu estou com frio, eu não quero ficar aqui. Eles são obrigados a lá estar? Não é que seja obrigado a lá estar. Nós não falamos que eles lá ficam o tempo que for necessário até que estejam prontos, até que eles limpem aquelas cargas energéticas que eles levam, né, a densidade. Quando estiver preparado, eles poderão continuar, né, para outras localizações. Senhor Robson. Tá. É assim, você levantou uma questão muito interessante e que o Lisas também tocou, né? As regiões, a composição geográfica do umbral, ela é, para nós espíritas, ela é bem formada através dos nossos pensamentos. Mas, como é uma questão de transição, os caminhos produzidos nesses vales ou nessas montanhas, ou qualquer que seja a topografia do terreno espiritual, semimaterial do umbral, porque é uma região mais próxima da matéria, né? Ela tem um objetivo, porque nada na criação divina é feito ao acaso. Ela tem um objetivo enorme. Como sair do umbral? Não é só queimando as energias, os miasmas negativos que nós temos. Aquilo ali é um manancial de aprendizado. Veja só como André se recordou da passagem dele pelo umbral. Qual a pergunta que Lísias fez? Uai, você esteve lá e não conhece a região que você esteve? Claro que a região é uma dimensão da dor, e quando a gente tem uma dor, por exemplo, uma dor de dente terrível, né? E que a gente passa a noite inteira sem recurso, sem poder ir no dentista, nós queremos esquecer essa dor, porque ela nos incomodou e toda dor relembrada incomoda e nos faz sofrer duas vezes. Então, os caminhos geográficos e topográficos do umbral nos aprisiona, entre aspas. Por quê? Porque nós caímos naquela rede que falamos dos pensamentos inferiores, não só meus, mas agregados por aquele grupo a qual nos afinizamos. Se foi muito bem dito, quando André era acusado de suicida, é porque ele estava sintonizado no grupo dos suicidas, involuntários, mas sim. Aí, no caso, ele não estaria vendo o grupo dos assassinos, né? Que estaria com outra dimensão. Então, são uma dimensão dentro da outra, uma dor dentro da outra, da qual você só sai, só desprende a partir do momento que você vai fazendo o que deveria ter feito na Terra, substituindo as suas imperfeições por virtudes. E esse é o processo mais rápido da gente passar ali só de passagem. Olha, eu vi o umbral, não fiquei no umbral.
Certamente. Obrigado. Certamente. Obrigada, Pai. Muito bem. Muito obrigada a todos vocês. Eu achei que é bom ouvir de cada um, né? Um pouquinho do que vocês estão aí absorvendo. Nós vamos continuar. Estamos quase terminando. Nós vamos passar agora para a última leitura da noite, que é um texto intitulado Confidência. Eu vos convido a ouvir com o coração. Se eu pudesse, Jesus, desejava esquecer a minha imperfeição, a fim de ser contigo. Onde houvesse aflição, o suave calor do braço terno e amigo, que derrame esperança em todo o sofrimento, de modo que na terra ninguém padeça em vão. Queria ser uma chama de fé ao longo do caminho, um pingo de bondade a descer persistente sobre a rocha do mal em que a treva se fez. Queria ser migalha de conforto a todo o coração que está sozinho, proteção à orfandade, companhia à viuvez. Queria ser brisa que refrigera a mente em cansaço profundo, combalida na prova quando a tristeza vem. Queria ser a escora pequenina que sustentasse os naufragos do mundo, para regresso à vida nova, pelas vias do bem. Queria ser a força do silêncio, que verte do sorriso de brandura, a suprimir o incêndio da revolta, de quem desespera ou se maldiz. Queria ser o beijo da alma boa, que seca o pranto de quem se tortura, ante os golpes de lama da calúnia infeliz. Queria ser a prece que afervora e alivia o doente, socorro, de algum modo, a retratar-se. Queria ser, enfim, ao lado, Senhor, ao teu lado, Senhor, alguém que se olvidasse inteiramente, dia a dia, hora a hora, a fim de ser contigo, em toda parte, uma bênção de amor. É um texto de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, do médium Francisco Cândido Xavier. E esse texto foi contribuição de um dos nossos irmãos do grupo. Eu gosto muito de terminar os nossos estudos com algum texto, né, algum ensinamento, alguma poesia. Parece que traz aquela sensação de que nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo essa noite, está sendo ouvido. E assim nós vamos começar a encerrar mais um estudo, que nós possamos utilizar, não é, diariamente o que é nos ofertado em todos os nossos encontros, nos ensinamentos, conselhos, dicas, as mensagens, como vocês preferirem chamar, e que não fique só aqui, que Deus nos capacite a utilizar dia a dia o que nós aprendemos aqui. E agradecemos a Deus pelas ferramentas disponíveis para que nós possamos conviver em grupo. Eu vou agradecer a vocês todos pelo vosso precioso tempo. Obrigada por depositar em mim a sua atenção. E fica a minha gratidão aos espíritos que se encontram junto de nós, aos nossos guias e espíritos, amigos espirituais, que nos inspiram todos os dias a nos tornarmos melhores versões de nós mesmos. Eu vou pedir carinhosamente que a nossa irmã faça a prece de encerramento, então. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor,
por mais este estudo, pela oportunidade de te conhecermos melhor. Obrigada, Senhor, por nos permitires ter este conhecimento que nos esclarece, que nos prepara para a vida futura. Obrigada, Senhor, pelos amigos espirituais que conduziram este estudo e que fique gravado no nosso coração, na nossa mente, de forma a nos melhorarmos a cada dia, a cada momento, vivenciando o Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por todo o ensinamento e para que nos fortaleça a nossa fé, para que nos fortaleçamos neste caminho que escolhemos fazer contigo. Obrigada, Senhor, por tudo e que possamos ser uma bênção junto dos irmãos que puseste no nosso caminho. Obrigada e que assim seja, hoje, agora e sempre. Já que não Estás estamos no a... mudo, Jacqueline. Tá no mudo, Jaque. Agora eu voltei. Eu estava só dizendo, pedindo carinhosamente para quem gostar do vídeo, para deixar o like, inscrever na página, ativar o sininho para notificações e para partilhar com alguém que você ama. Obrigada e boa noite. Tchau a todos.